Cajuru liberado e sem censura. Oferecimento. Oi papai, oi vovô, hoje eu tenho um recadinho. Eu ainda sou muito novo, tenho muito a aprender, a me inspirar em vocês. Quero correr, brincar de bola e quero que tenham muito orgulho do meu futuro. Vocês sabiam que o meu sonho é ser policial? Mas eu quero fazer um pedido, que vocês me vejam conquistando tudo isso. Por isso, papai, vovô, eu quero fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que vocês foram ao médico? Vocês cuidam tão bem da nossa família. O que falta para cuidar assim da saúde de vocês? Para estar no futuro de quem você ama, depende do seu cuidado de agora. Procure uma unidade de saúde. Novembro Azul, mês do cuidado do homem. Secretaria de Saúde e Prefeitura de Rio Verde. O trabalho continua. A pauta é a CPI do crime organizado. O convidado é o diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Andrei Rodrigues, para responder perguntas importantes. Senhoras e senhores senadores, colegas parlamentares, senhor diretor-geral Andrei Rodrigues. Hoje iniciamos um ciclo de oitivas que se estenderá pelas próximas semanas e meses com um objetivo muito claro: entender de maneira rigorosa e imparcial como o crime organizado se estrutura, quem o financia, quem o protege e quem dele se beneficia. Essa CPI não tem lado, não tem preferência institucional e não tem compromisso com órgãos, governos ou figuras públicas. Nesse momento, eu passo a palavra ao relator, senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, a todas. Doutor Andrei, considerando que a gente tem limitação de estrutura, de recursos, eu peço de Vossa Excelência o retrato atual de quais são as prioridades da Polícia Federal no tocante ao enfrentamento das facções e milícias. Recordando que o objeto desta CPI, compreendendo evidentemente o alcance do que é crime organizado, mas o objeto dessa CPI são as facções e milícias, notadamente a questão do domínio territorial que algumas delas vêm exercendo. Então, qual é o foco hoje de atuação da Polícia Federal na seara de combate a facções e milícias? Senador, o nosso foco no combate ao crime organizado tem esses pilares essenciais: descapitalização, prisão de lideranças e a cooperação interna e internacional. O crime organizado é sabido por todos. Eu vou tentar responder mais objetivamente, que imagino que o senhor tenha mais perguntas, mas se for achar incompleta, a gente complementa. Mas dentro desses três eixos principais é que nós temos trabalhado, e veja, toda a investigação que a Polícia Federal faz, por exemplo, contra o tráfico de drogas, em paralelo ou concomitante, nós abrimos uma investigação patrimonial para que também seja atacado o poder econômico, e os resultados, os números que nós temos apresentados, acho que são suficientes para fundamentar isso que eu estou aqui asseverando. Qual é o orçamento que a Polícia Federal dispõe para esse tipo de enfrentamento? Infraestrutura e recursos humanos? O orçamento da polícia, e aqui, uma vez mais, eu não posso perder a oportunidade de contar com o Parlamento brasileiro e considerando nessa prioridade nacional da segurança pública, para que sejam destinados mais recursos para a segurança pública, e esse é o foro onde precisa ser debatido esse orçamento e tomadas as decisões políticas e técnicas nesse sentido. O orçamento da Polícia Federal, eu vou falar aqui do orçamento discricionário, né, de custeio e investimento, foi no ano passado 1,8 bilhões de reais, e que isso engloba todas as despesas da polícia, desde aluguel de prédios, pagamentos de contratos de terceirizados, de manutenção, compras de viatura, compra de armamento, operações, pagamentos de diárias, compra de passagens, enfim, tudo o que a polícia tem de recurso é 1 bilhão e 800 milhões de reais. E eu entendo e já fiz esse apelo para que na LOA, que está aqui sob a apreciação dessa casa, nós tenhamos um aumento desse valor para ao menos 2 bilhões e meio, para que a gente tenha melhores condições de fazer. E isso passa pela ampliação das FICOS,
né? Há pedidos de recurso para isso, nós queremos lançar também, e é um projeto que está aqui, senador, que é a Estratégia Nacional de Enfrentamento ao Crime Organizado, que nós estamos finalizando a discussão, para apresentar, e uma das iniciativas é a expansão dessas FICOS para fronteiras, portos, aeroportos, junto com todos os estados de fronteira. Em relação ao efetivo, também nosso efetivo é diminuto, nós somos menos de 13 mil policiais, temos cerca de 2 mil servidores administrativos também, que muito contribuem com a nossa instituição, mas penso que, e estamos fazendo isso, que se chama dimensionamento de força de trabalho, é um estudo técnico que a nossa equipe está fazendo para que a gente tenha esse cenário ideal. Tivemos autorização para um concurso público, feito agora pelo presidente Lula no começo desse ano. Dia 26 de janeiro começamos a nova Academia Nacional de Polícia e vamos formar 2 mil policiais do ano que vem para que a gente tenha o nosso efetivo todo completo até o final de 26. Então o senhor não tem um número específico de policiais demandados? O senhor ainda não tem um número de demanda de pessoal? O senhor está fazendo esse cálculo ainda? Não, nós temos hoje, senador, o quadro da polícia, que é definido por lei, é de 15 mil policiais, mais ou menos. Então, hoje nós pedimos todo o preenchimento de todo o quadro. E estamos nesse estudo de dimensionamento de efetivo para chegarmos a um número ideal. Hoje eu estimo que nós precisaríamos, para atender todas as demandas, pensando aqui a médio e longo prazos, nós termos o dobro desse efetivo para que a gente consiga, de fato, atender com ainda mais eficiência tudo aquilo que a gente faz. Lembrando que a Polícia Federal é polícia judiciária, que é o que todos têm a visibilidade maior, mas também é polícia administrativa, onde nós fazemos, por exemplo, controle de armas, fazemos emissão de passaporte, controle de produtos químicos, controle de segurança bancária, imigração. Né? Só no ano passado foram 40 milhões de movimentos migratórios no país inteiro. Então, são demandas que nós temos também nessa seara, além de controle de fronteiras, portos, aeroportos, que também são missões da instituição. Doutor Andrei, das propostas legislativas que tramitam nessa casa, uma vertente aponta dificuldades de integração que justificariam alterações significativas na atribuição da Polícia Federal. Não me parece ser verdade, mas eu preciso fazer a pergunta para que o senhor possa me deixar claro e esclarecer para os colegas e para quem nos acompanha. Existe alguma restrição legal hoje para a atuação da Polícia Federal no combate ao crime organizado? Senador, nós atuamos no combate ao crime organizado, eu citei dezenas de investigações aqui, e nós, repito, nós não disputamos com nenhuma outra polícia essa primazia. Nós, ao contrário, nós queremos que todas as polícias façam tantas quantas operações forem necessárias e precisas, assim como nós fazemos. O que eu entendo, e essa é uma pauta, por exemplo, proposta na PEC que o ministro Lewandowski redigiu, que vai permitir uma coordenação maior, vai permitir uma responsabilidade maior da União e, portanto, da Polícia Federal nesse enfrentamento à segurança, considerando que o Constituinte originário entendeu de demandar aos Estados federados esse papel. Então, hoje, nós já atuamos, sim, com coordenação, com cooperação com os Estados, e as FICOS são um exemplo disso, mas eu penso que há oportunidades de melhoria, tanto na PEC quanto no projeto antifacção. O senhor pode detalhar para a comissão o modelo de funcionamento das FICOS? Posso. As FICOS, Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, elas são um ambiente físico, onde ali se reúnem policiais de todas as agências aqui já mencionadas, Polícia Federal, as 3 polícias federais, né? Nós, a Polícia Rodoviária, a Polícia Penal, cada uma trabalhando dentro da sua área de competência, de atribuição legal, as polícias militares e polícias civis, num ambiente focado ao enfrentamento ao crime organizado, especialmente o crime organizado violento, que é aquele que mais assola e mais preocupa o dia a dia das pessoas. Então, neste ambiente, nós fazemos investigações sensíveis, levando o nosso know-how
nossa expertise na área de polícia judiciária, os acessos aos nossos bases de dados, aos nossos bancos de dados, aquele conjunto de policiais que ali estão, que são selecionados em comum acordo com todos os estados, e nos permite uma troca maior de informações e um ganho, o senador, o senhor falava efetivo, um ganho importante para nós, Polícia Federal, de capilaridade e de material humano qualificadíssimo, que são os nossos colegas das polícias dos estados. Então, acho que esse somatório é onde nós levamos o nosso know-how, levamos equipamentos, levamos bases de dados, levamos informações e colhemos também conhecimento e capilaridade que traz os bons resultados. Além dessa integração, que temos feito muitas dessas operações das FICOS com o Ministério Público, que tem a sua estrutura interna, os GAECOS, enfim, aí a sua organização, que tem interagido com as FICOS de maneira geral. Então, esse é o conceito geral que nós temos da FICO e que permite que a Polícia Federal, por exemplo, que é seu papel, faça cooperação internacional nessas ações, que faça trocas com outras polícias dos outros estados, enfim, permite usar a nossa rede para essa maior efetividade das ações que fazemos nas FICOS. A coordenação da FICO cabe à Polícia Federal, correto? Correto. Coordenação da FICO, da Polícia Federal, o custeio, né, para as polícias dos estados, para os estados o custo é zero. Né, o custeio todo dessas forças integradas de combate ao crime organizado são da Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública, e que tem, enfim, no Ministério da Justiça esse financiador das ações. Algum estado recusou a participação na FICO? Nenhum, senador. Isso é importante ressaltar, e o presidente Contarato falou com muita propriedade também dessa necessária não contaminação de qualquer temática político-partidária para as ações de Estado que nós temos de fazer. E eu não por acaso citei aqui o Paraná, mas poderia citar as outras 26 unidades da Federação, onde nós temos acordos firmados e bases estabelecidas, uma com maior desempenho, outras menor, enfim, ajustando, como é normal de todo o processo que fazemos, mas que, repito, todos os estados participam. Eu faço a pergunta e esclareço aos colegas e quem nos acompanha, porque também uma outra mensagem equivocada que circula é de uma impossibilidade de cooperação. Seria preciso uma PEC para que existisse cooperação, seria preciso uma mudança legislativa intensa para que nós tivéssemos a integração e a participação da coordenação da Polícia Federal. Isso não corresponde à verdade. Infelizmente, por narrativas políticas, se faz uma divisão onde nós precisamos de união. Já existe em andamento, com a anuência de todos os governadores, estruturas próprias para combate ao crime organizado que integram as forças policiais estaduais e a federal. Com relação ao Ministério da Defesa, doutor Andrei, qual é o status atual de cooperação com as Forças Armadas? Senador, nós temos uma cooperação muito positiva com as Forças Armadas, especialmente com a Força Aérea Brasileira, onde nós temos feito dezenas, eu não tenho aqui o dado exato, mas nós temos dezenas de operações de interceptação de aeronaves, que é um modal, né, do transporte de drogas e que tem trazido bons resultados, assim como com a Marinha do Brasil, também de embarcações. Hoje há um fato, e foi feita recentemente uma operação com veleiros, né, um pouco uma mudança do perfil, de ao invés de grandes navios e nos portos com mais controle, embarcações menores, inclusive submergíveis, né, os submarinos, como esse caso não, o anterior de Lisboa também, de Portugal, na verdade, não foi em Lisboa, foi no outro porto, de um submergível, um submarino que foi, a partir de informação nossa, apreendido lá em Lisboa. Então, nós temos com as três forças e o Exército Brasileiro também um apoio, falo aqui, por exemplo, nas ações ambientais na Amazônia, na atuação que tivemos na terra indígena Yanomami, enfim, nos garimpos ilegais, onde há uma interação nesse apoio logístico com o Exército Brasileiro. Doutor André, é razoável afirmar que nós já temos plena ciência das principais rotas de entrada de armas e drogas no Brasil, em particular a Rota Caipira, a Rota Solimões. Esse é de conhecimento da polícia? Senadora, as rotas, enfim, boa parte delas são conhecidas, mas à medida que se faz algum movimento, alguma operação, enfim,
atuação mais contundente em determinados modais, sempre há uma migração para outro. E aqui, por acaso, até antecipei aqui, citei a questão dos portos, né? Nós temos identificado hoje mais apreensões em embarcações menores do que em grandes embarcações, como houve ainda que ontem mesmo apreendemos mais de 500 quilos de cocaína no Porto de Santos. Mas há esse mapeamento e sempre que fazemos as ações, e cito, por exemplo, ações do meio ambiente, e aí em cooperação com a Colômbia, estive à sede da Meripol em Bogotá, e nós conversando com os colegas de Peru e Colômbia, e aí, entre aspas, né, reclamação deles de que nossa atuação do lado brasileiro estava levando a criminalidade a atravessar a fronteira para os seus países. E aí nós coordenamos, fizemos na Tríplice Fronteira, lá Peru, Brasil e Colômbia, fizemos operações conjuntas com essa perspectiva. Cajuru liberado e sem censura. Oferecimento Univar, sempre a primeira. As inscrições para o mestrado em Ecossistema e Saúde no Univar estão abertas. E você que quer aprimorar o seu conhecimento sem sair da rotina, agora você pode. As aulas serão aos finais de semana, uma vez por mês. As vagas são limitadas. Então, para fazer a sua inscrição, acesse univar.edu.br/mestrado. Univar, sempre a primeira. O senhor tem alguma estimativa de orçamento e de pessoal necessários para que a gente aumente o custo da circulação por essas rotas? Porque a gente sabe que o crime não vai acabar, né? O nosso trabalho como policial é reduzir a disponibilidade financeira e o interesse na atividade, né? Qual seria a projeção que nós temos para poder, por exemplo, fazer cessar ou reduzir o tráfego pela Rota Solimões? Senador, nós temos 17 mil quilômetros, eu queria dar um panorama geral aqui, né? Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira. Aqui, o doutor William, que me assessora aqui, nós estamos falando nas FICOS aqui, que é uma iniciativa, né, de fronteiras, que seria um valor baixo de cerca de 50 milhões, e mais outros de fronteira nacional, dá em torno de 800 milhões de reais, que seria uma ação imediata que poderíamos fazer com as FICOS, além de questões estruturantes, que aí são investimentos em tecnologia, investimentos em equipamentos, como nós estamos fazendo, inclusive com parceria com o Estado do Mato Grosso do Sul, com o Estado do Paraná, nas regiões de fronteira, no projeto Mitra, que é um projeto que, inclusive, assinamos um acordo com a BDI, né, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, semana passada, que nos permitirá ampliar esse projeto, que é um sistema que vai muito além de câmeras de reconhecimento facial, mas é, de fato, um sistema integrando bases de dados, bancos de dados, inclusive o CNMP, né, do Conselho Nacional, o BNMP, perdão, o Banco Nacional de Mandados de Prisão, onde nós fazemos imediatamente esses cruzamentos de dados. Nós temos, e isso é importante, quando se fala de fronteiras, senador, às vezes tem um discurso simplificado, eu diria de alguns até simplista, achando que basta nós botarmos um policial a cada 100 metros na nossa fronteira ou um soldado do Exército que nós vamos resolver o problema. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira. Só, senador Contarato, a nossa fronteira com a Bolívia tem 3.400 quilômetros. A fronteira, senador Mourão, dos Estados Unidos com o México tem 3.100 quilômetros. Então, assim, os Estados Unidos e México têm uma fronteira menor que a nossa fronteira com o Peru. E não controla. Então, assim, é uma utopia se achar que a gente vai ter um controle absoluto. Aliás, eu não conheço país nenhum do mundo que tenha controle absoluto das suas fronteiras. Nós temos que ter um maior controle, entendo que nós temos um controle bom, temos que ter um maior controle, sempre há oportunidade. O senhor entende que nós temos um controle bom das nossas fronteiras? Nós temos uma atuação muito forte, eu vou trazer alguns dados aqui para o senhor. Atuação forte é diferente de controle bom. Sobre isso. O senhor acha que é bom o nosso momento? Eu acho que com os meios e os recursos que não só nós, mas também os estados, as polícias estaduais têm nas fronteiras, nós respondemos em alguma medida a esse enfrentamento. Nós temos na Polícia Federal 11 superintendências de fronteira, mais 36 unidades que são as nossas delegacias. Temos 8.900 inquéritos, senador Vieira,
em andamento nessas regiões e em 5 anos instauramos mais de 50 mil inquéritos. 7.700 de tráfico de drogas, com mais de 15.400 flagrantes e mais de 19.900 presos, isso nos 5 últimos anos. Dá uma média de 1.000 operações por ano, com 1.000 mandados de prisão anuais. E nós temos aqui o projeto de 2025-26, que estamos em andamento. Citei aqui essa questão lá do Paraná e Mato Grosso do Sul, onde nós temos a proposta de 2 bases de aviação, a base norte já em funcionamento, com 2 helicópteros e um Caravan, a sul em Guaíra, né, doutor Williams, me corrige, a base de aviação, também em Maringá, Guaíra nosso Nepom, a base fluvial. Em Maringá, o projeto Mitra, que aqui citei, além do CCPI e a criação que está hoje em trâmite, creio que no Ministério da Gestão, para a criação da Coordenação Geral de Fronteiras e a estrutura da Polícia Federal para fazer frente a essas fronteiras. Então, quando eu falo dessa, e eu gosto de fazer esse comparativo, né, da nossa fronteira e a dos Estados Unidos com o México, porque estive em uma reunião onde, na Meripol, inclusive, onde estava um policial da DEA, que é a Agência Antidrogas dos Estados Unidos, e falando exatamente dessa temática e que nós, países latino-americanos, nós países aqui do continente, do Sul, estávamos falhando na nossa atuação porque estava chegando muita droga lá nos portos, enfim, aeroportos dos Estados Unidos, estava entrando no país. Então, enfim, há que se reconhecer que há falhas, e todos os países do mundo há falhas, e eu disse para eles, então, na linha do que o senador Mourão comentou, de que ninguém controla, né, absolutamente, olha, se nós estamos falhando, não falhem vocês, não deixem a droga entrar no país de vocês. E aí está resolvido o problema. Então, assim, o que nós não podemos fazer, senadores, é essa transferência de responsabilidade, que eu não quero fazer com outros países, e que os estados têm que trabalhar nesse modelo que nós estamos trabalhando de forma integrada. E aqui citei Paraná, Mato Grosso do Sul e Amazonas, onde nós já temos essas bases. Nós já concluímos, e aqui finalizo esse plano, com a fronteira do Paraguai, com a fronteira da Colômbia e Peru, com os estados do Acre e do Amazonas. Retomando a sua resposta anterior, doutor André, o senhor afirma que o investimento na casa dos 800 milhões de reais permitiria uma ação mais contundente e imediata nas nossas fronteiras. Sim, não há dúvida. Nós temos um projeto que é mais amplo que isso, enfim, que aí ultrapassa a casa de alguns bilhões, projeto, enfim, periódico, enfim, que pode se estender pelo período de tempo que há investimento e custeio, enfim, um projeto mais amplo. Mas eu entendo que com 800 milhões hoje a atuação nas FICOS, né, porque nosso material humano é limitado, nós aí buscando a integração com os estados, ampliando essa iniciativa, nós poderíamos ampliar essa capacidade operacional. Apenas para registro aqui, o senhor já em alguns momentos citou, mas para afastar um outro mito de que nós precisaríamos de uma mudança legislativa na linha da tipificação como terrorista das organizações criminosas violentas, para que tivéssemos cooperação internacional. Isso não procede, evidentemente, mas eu faço questão que o senhor verbalize. Existe já cooperação suficiente na seara operacional de inteligência no combate a organizações criminosas com outros países? Perfeito, senador. Não procede, é um erro técnico, inclusive, se falar de equiparação de institutos diferentes, de questões diferentes, que são o terrorismo com finalidade, propósito, meios diferentes do crime organizado, que são completamente cenários distintos. Nós entendemos um equívoco para não falar de questões de soberania e de outras interferências que podem advir, inclusive para o sistema econômico, para as empresas brasileiras, dessa equivocada equiparação que alguns tentam fazer. E a cooperação internacional, sim, se o senhor me permitir, eu trago alguns dados aqui em relação a isso, que eu acho que é importante, senadores, não só ficar aqui trazendo, enfim, os conceitos, as informações, mas também os dados concretos do que a Polícia Federal tem feito, e são dados que de fato merecem o registro, que nós aqui, falo de 21 a 25, nós prendemos, para fins de extradição, 842 foragidos da Justiça
brasileira no exterior e 337 foragidos aqui no Brasil, estrangeiros aqui no Brasil. Foram publicadas 2.997 difusões na Interpol a pedido do Brasil, 2.557 difusões vermelhas a outras modalidades de difusão. Foram 14 mil, senador Contarato, 14 mil pedidos de cooperação policial internacional que nós fizemos nesse período 21-25. Temos o Centro de Cooperação no Rio, o Centro de Cooperação da Amazônia, fizemos 1.798 pedidos de auxílio direto mútuo, 16 equipes conjuntas de investigação formalizadas, 528 operações de extradições ativas e passivas, 83 transferências de presos, capacitação com 25 edições em vários países, 51 atos internacionais de diferentes polícias e organismos internacionais, ampliação das adjudâncias que aqui comentei, nossos oficiais de ligação em vários pontos, oficialatos de ligação, inclusive um agora em Santa Cruz de La Sierra, que nós estamos investindo muito nessa parceria com os colegas da Bolívia. Participei semana passada do encontro dos chefes de polícia do Mercosul, junto com os ministros do Interior e Segurança do Mercosul aqui em Brasília. E no final do mês passado, também motivo de alegria, de honra para nós brasileiros, policiais federais, eu fui convidado, senador Vieira, a participar do encontro de chefes de polícia da Europa. E eu estava lá, enfim, como o único país, como eu já disse, aqui da região que tem esse acordo operacional com a Europol, onde, de fato, o que se vê é que a nossa polícia brasileira está no nível das melhores polícias do mundo. Doutor Andrei, é muito evidente, mas é preciso que a gente materialize isso na produção de evidências e coleta de dados que a CPI se propõe a fazer, que não há crime organizado, instalado, ramificado e com atuação regional ou nacional sem a existência da corrupção. Não há como. A corrupção tem um papel fundamental na atuação de facções e milícias que se alastram pelos estados brasileiros. Então, pergunto diretamente com relação a operações de combate à corrupção. O número de operações em andamento e operações concluídas nos últimos 5 anos sob comando da Polícia Federal. Ok. Relator, nós temos, aqui eu falo, período dos últimos 2 anos, e aqui eu trago para o senhor uma dificuldade. O senhor até falou em corrupção, pediu para os meus colegas pegarem os dados, só que aqui eu estou me limitando ao tipo penal de corrupção ativa e passiva. Veja que nesse contexto de corrupção, por exemplo, fraude de licitação, peculato, concussão, são também crimes que envolvem corrupção e que eu trarei, já pedi para o Dr. William buscar esse dado, trarei o dado ampliado de todos esses delitos que nós temos. Mas hoje nós temos mais de 130 investigações só com essa temática corrupção em trâmite na Polícia Federal. Mas há outras milhares, com certeza, envolvendo todo esse bloco aqui de investigações. Qual é a avaliação institucional da Polícia Federal sobre o projeto de lei agora denominado Marco Legal de Combate ao Crime Organizado, considerando a última versão, que foi a 4ª, divulgada pelo relator, deputado Derrite, do PP de São Paulo? Pontos positivos, pontos que podem ser melhorados e pontos inviáveis. Senador, primeiro é preciso se dizer que um projeto dessa envergadura, dessa magnitude, ele necessariamente precisa de um tempo de debate, precisa de um tempo de discussão, e que tantas boas cabeças que há nesse parlamento e na sociedade civil, nas polícias, no Ministério Público, no Judiciário, que precisam ser ouvidas, que precisam participar para que, de fato, a gente tenha uma legislação que atenda o interesse público, que atenda essa necessidade da melhora das ferramentas e dos instrumentos para o sistema de justiça criminal como um todo. E aqui faço um registro também, que recebi o contato do presidente Hugo Mota, também do deputado Derrite, de maneira muito cordata, de maneira muito gentil, abertos ao diálogo, onde eu também coloquei, e aí com muita clareza, como
procuro sempre os pontos em relação à Polícia Federal. Em relação ao projeto como um todo, o Ministério da Justiça tem se posicionado, e em relação à Polícia Federal me posicionei diretamente a eles, no sentido de que havia pontos na redação, e aquele momento talvez fosse a primeira e segunda versões do projeto, havia pontos que restringiam a atuação da Polícia Federal, e que isso de forma nenhuma contribuiria para o enfrentamento ao crime organizado, e que nós precisávamos, ao contrário, buscar mais formas e mais mecanismos da Polícia Federal atuar ainda mais no combate, no enfrentamento ao crime organizado, assim como a questão do terrorismo, que também estavam equiparando o terrorismo a crime organizado, com o que eu discordo frontalmente, mas isso, pelo que vi na quarta versão, foi superado. Remanescem alguns pontos que precisam, entendo eu, uma melhor maturação. Por exemplo, estamos propondo uma legislação contra o crime organizado, ao passo que já existe uma legislação com o crime organizado. E isso poderia gerar um conflito de normas e que trará prejuízos, né? E aqui estou com 2 juristas ao meu lado, que pode trazer prejuízos, pode trazer uma grande confusão processual, nulidades, trocas de foro, de competência, enfim, toda a sorte de prejuízos ao invés de ganhos para o sistema investigatório. Então, acho que esse seria um ponto importante também. E outro que aí sim afeta a Polícia Federal, que eu tenho certeza que o Parlamento vai se debruçar sobre isso, encontrar uma solução. Vejo que há diálogo, salvo engano, hoje ainda o ministro Lewandowski também terá novas reuniões, que é a questão dos recursos, né? Aqui estamos falando de recursos, né? Nós estamos falando aqui de descapitalizar o crime organizado. Nós não podemos fazer uma proposta, presidente Contarato, que descapitalize a Polícia Federal, onde há ali a retirada de recursos dos fundos federais, inclusive do FUNAPOL, que é um fundo da Polícia Federal, mas também do Fundo de Segurança Pública, do Fundo de Antidrogas, e que, de fato, isso traria um prejuízo, né, uma redução de recursos para a Polícia Federal, quando penso eu, e aqui já fiz meu apelo a vossas excelências, que a gente busca o contrário, a gente busca ampliação do orçamento da Polícia Federal nesse contexto. Cajuru liberado e sem censura. Oferecimento. Mano. Mais difícil que acertar essa bola é só você explicar que ela é tua capa de revista. Macaé, mas no jogo apostado tem que ter responsabilidade. Deixa aqui de bola parada, eu entendo. Mas se perder vai pagar, hein, Galinho? Bet Sport. Craque de verdade, joga com responsabilidade. Qual é a avaliação institucional da Polícia Federal sobre o PDL apresentado na Câmara dos Deputados pelo deputado federal Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, para assustar resoluções do Banco Central que regulamentam o mercado de cripto no Brasil? Qual é a relevância desse mercado de criptomoedas para a lavagem de dinheiro do crime organizado atualmente? Senador, que oportuna a sua pergunta, porque falava agora há pouco exatamente desse novo mercado digital, onde nós temos esse novo momento que não é do Brasil, é global. Né? Nessa reunião que eu estive na Europol, uma das pautas lá era o crime como um serviço, que é exatamente essa preocupação que hoje, e quando se fala, olha, aqui é a estrutura de lavagem de dinheiro da organização X, do crime organizado Y, e o que não é verdade. Por isso que eu falo da necessidade de separar essas coisas, porque hoje, e volto a insistir, isso foi discutido na Haia, nos Países Baixos, na sede da Europol, onde há a prestação do serviço de ocultação de patrimônio, de lavagem de dinheiro, de obtenção de bases de dados, de envio de recursos ao exterior, enfim, de constituição de empresas de fachada, ou seja, o crime como um serviço. E isso precisa ser enfrentado nesse contexto, porque o Brasil não produz droga, mas, infelizmente, é corredor de drogas, que vamos supor que tenha sido produzida na Colômbia, que transita pelo Brasil,
que vai para a África, que tem destino final Europa e que recebe o criptoativo na Ásia. Então, como que nós vamos pensar em enfrentar esse tipo de crime focados ali no nosso estado, no nosso município, na nossa região? Nós temos de trabalhar com a cooperação e com as regulações, e veja que importante o senhor fala na regulação das cripto, mas também eu falaria, e aqui eu preciso elogiar a gestão do presidente Gabriel Galípolo, que tem feito várias medidas importantes. Agora, das contas bolsão também, que ele regulamentou, a questão das fintechs, que, enfim, são coisas que depois que a gente se depara, verifica, olha, mas como que isso era assim? Então, isso eu penso, e senadores, que esse também é um efeito reflexo de muitas investigações que nós fazemos. Essa, por exemplo, de conta bolsão, é uma investigação que nós fizemos, a questão lá do desvio de parte de PIX também, investigação que fizemos. Então, é fundamental, por isso eu falo que segurança pública não é só questão de polícia, né? E aí entram as agências, entra o COAF, entra o Banco Central, entra a Receita Federal, entra a CGU, que é uma grande parceira também, enfim, entra o Ministério Público, para não falar do Estado com serviço, enfim, prestação de serviço, com educação, com saúde, saneamento, iluminação, todos aqueles vetores que nós precisamos. Então eu vejo que a regulação de determinados setores é fundamental e ajuda no enfrentamento à lavagem de dinheiro, sobretudo. Ainda no campo da lavagem de dinheiro, é razoável o entendimento da Polícia Federal que o Parlamento se debruce sobre regulamentação e maior fiscalização dos segmentos de advocacia e contabilidade? Senador, respeitadas as prerrogativas de cada categoria e do exercício, né, das profissões, eu entendo que todos nós, a nossa Constituição, feita nesse Parlamento, diz isso, né, que a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Então, nós não podemos criar nenhum nicho, nenhum feudo, nenhum ambiente que seja intocável ao sistema, à persecução penal, às investigações que sejam responsáveis, que sejam, obviamente, balizadas pela Constituição, com respeito a direitos fundamentais, com respeito à proteção das pessoas. Então, eu sou favorável, eu não conheço detalhes da iniciativa, não poderia entrar detalhadamente no mérito, mas como conceito, eu me posiciono aqui favorável para que a gente não tenha nenhum nicho intocável. E trabalhando, senador, isso é um outro ponto que eu gosto sempre de enfatizar, com responsabilidade. Os senhores não veem hoje mais nenhum preso algemado sendo esculachado andando por aí. O senhor não vê imprensa na porta de nenhum investigado quando nós vamos fazer operações e prisões. O senhor não vê entrevista coletiva espalhafatosa quando há operações da Polícia Federal. Há uma comunicação institucional que é feita, mas que em muito diverge de outros momentos. Então, acho que respeitadas essas premissas, não há que se fazer nenhuma blindagem de nenhum segmento. A infiltração das organizações criminosas no poder público é profunda, amplamente disseminada. As operações, algumas que Vossa Excelência citou, demonstram isso com clareza. É razoável afirmar que uma das mais relevantes portas de acesso se dá pelo financiamento ilegal de campanhas eleitorais. Pergunto sobre a atuação da Polícia Federal no combate a esta modalidade criminosa. O que falta para uma atuação mais incisiva e produtiva na seara do combate à corrupção no processo eleitoral brasileiro? Senador, de fato, eu concordo com o senhor. Acho que esse é um dos problemas também que estamos enfrentando, onde nós, o senhor tem uma ideia, participamos com acordo com o Tribunal Superior Eleitoral de várias medidas que foram adotadas no âmbito do TSE, e porque nós somos Polícia Judiciária Eleitoral. E, só para o senhor ter uma ideia, eu gosto sempre de trazer números, nós aprendemos em dinheiro na campanha municipal, na última, 30 milhões de reais. Só uma apreensão no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, foram mais de 5 milhões de reais, outra, se não me engano, no Pará, também de 5 milhões de reais de recursos que estavam desviados, e aí entra a corrupção e o crime eleitoral, desviados, enfim, de pessoas vinculadas a parlamentares que eram candidatos
e que claramente fariam uso indevido desses valores. Então, nós sim fizemos esse trabalho. Desse trabalho, por exemplo, do Rio de Janeiro e no Ceará também houve vários desdobramentos, já fizemos várias ações que focaram exatamente nisso, né? Da gente, a partir dessas apreensões, buscar a cadeia e chegar aos responsáveis. Então, esse já é um trabalho, senador, que está em curso voltado para as eleições do ano que vem. Doutor Andrei, respeitando os limites do sigilo das investigações em andamento, eu pergunto sobre a atuação do deputado estadual do Rio de Janeiro, TH Joias, que supostamente seria um representante direto de uma facção criminosa no parlamento estadual. Vídeos públicos apontam o diálogo dele com o governo do estado, tratando de atuação policial, policiamento ostensivo, distribuição de polícias. Até que ponto essa interação efetivamente ocorreu e se de fato é razoável afirmar que esse cidadão seria um representante de uma facção criminosa eleito no estado do Rio de Janeiro? Presidente, de fato eu não posso entrar em muitos detalhes, mas posso aqui comentar aquilo que é público. Esse cidadão que o senhor menciona, ele já havia sido preso por tráfico de drogas. Então, ele foi eleito depois de ter cumprido pena, ou enfim, não sei qual a situação prisional dele no momento da eleição. Então, eu quero crer que não há dúvidas, né, do envolvimento dessa pessoa, inclusive pelas imagens que circularam, onde havia, enfim, ele ali junto com milhões, milhares, não sei, de reais e joias e tudo mais. Então, o que eu posso garantir ao senhor que nós, cumprindo a DPF 635, temos uma equipe dedicada à investigação do crime organizado no Rio de Janeiro, onde, junto, uma vez mais, e seguindo a própria decisão do Supremo, com COAF, Receita Federal, estamos atuando, estamos trabalhando, fizemos operações importantes, essa é uma que o senhor cita, fizemos operação, que eu não recordo o nome, mas que identificou uma fábrica de fuzis em São Paulo, outra operação Forja, uma fábrica de fuzis em São Paulo, outra fábrica de fuzis em Minas Gerais, que abasteciam o estado do Rio de Janeiro. Então, o que eu posso dizer é que estamos trabalhando, já fizemos algumas coisas e eu tenho certeza que o grupo que está lá dedicado apresentará resultados. Vocês receberam mais atribuições no tocante à fiscalização de armas. Vocês já conseguiram atualizar o levantamento de acervo com CACs e com, enfim, possuidores, proprietários de armas registrados? Isso já está atualizado no cadastro? Presidente, nós recebemos a migração do cadastro dos CACs, né, os colecionadores, atiradores e caçadores que estavam, né, com o Exército Brasileiro. Houve migração de sistemas diferentes, mas enfim, que se conectaram. E hoje a polícia já está prestando o serviço e eu, inclusive, chamei na Polícia Federal, e aliás foi a primeira vez que isso foi feito, senador Mourão, chamei lá no nosso auditório, que ficou quase lotado, de todos os representantes do segmento, não só dos CACs, dos clubes de tiro, das lojas, dos fornecedores, parlamentares foram lá, o presidente da Comissão de Segurança, enfim, participaram desse diálogo, onde o que se viu, de fato, foi um registro elogioso. Ainda há melhorias, há processos a serem melhorados, mas um registro elogioso, inclusive, dos tempos de tramitação de documentos, da expedição de guias, de todo o processo. Temos um grande desafio, que é agora, no meio do ano, de revalidar mais de quase 1 milhão de CACs, mais de 1,5 milhão de armas, enfim, que vencem praticamente na mesma data, né, em razão da regulação do decreto. Mas isso nós estamos construindo junto com os usuários do serviço, né? Aqui a Polícia Federal é uma prestadora de serviço e, como tal, assim como hoje nós temos, senador Contarato, o menor tempo de emissão de passaporte da história da Polícia Federal. Se o senhor entrar no site da polícia hoje, dependendo da sua cidade, o senhor vai fazer o agendamento para hoje ainda e daqui a 3, 4 dias o senhor vai receber o seu passaporte. Então, é uma prestação de serviço que nós fazemos e, portanto, buscando a excelência também nesse serviço. Doutor Andrei, respeitando também, nesse caso, os limites do sigilo de investigação em andamento, eu pergunto sobre a Operação Coffee Break. A Operação Coffee Break foi mais uma demonstração de que a corrupção no Brasil não é uma questão partidária ou ideológica.
posto que nessa mesma ação foram abordadas figuras ligadas ao governo do Estado de São Paulo, que é a oposição ao governo federal, e figuras ligadas ao governo federal. Qual é o foco dessa operação? Os responsáveis pela operação receberam algum tipo de pressão política? Ótima pergunta, senador, que o senhor me permite trazer aqui uma informação que é um fato e que eu falei, inclusive, isso na Comissão de Segurança Pública, onde estavam parlamentares policiais federais. A Polícia Federal, e falo por esse momento, por essa gestão, uma polícia que tem estabilidade. Eu sou diretor-geral há quase 3 anos, onde nós temos os 27 superintendentes da Polícia Federal e os 14 diretores da Polícia Federal indicados por mim, que são da minha confiança, que tem currículo, que tem história, que tem trajetória na instituição e que tem a autonomia que eu recebi do presidente Lula, que eu recebi do ministro Flávio Dino, que eu recebo do ministro Ricardo Lewandowski, tem para montar os seus times e fazer as investigações que precisarem fazer. E eu disse isso a eles, colegas que têm os contatos e as redes e jornalistas que têm fontes na polícia, que se em algum momento eu, alguém da minha equipe ou qualquer dirigente da polícia pediu para proteger ou para perseguir ou para fazer qualquer coisa que não seja cumprir a Constituição, cumprir a lei. E esse desafio segue de pé e segue de pé até o fim, porque nós fazemos sim gestão, cobramos responsabilidade, mas damos autonomia. Então, investiguemos quem tivermos que investigar, com responsabilidade, com essa autonomia que o investigador precisa ter e focado na excelência da prova. Eu não quero achismo, eu entendo o quê? Nós temos que trabalhar com elementos, o senhor falava bem aqui, senador Vieira, de provas, né? de termos ali o elemento técnico das investigações. Então, com esse trinômio obedecido, nós fazemos, e o senhor cita esse caso, poderia citar inúmeros outros casos de investigação sem olhar para um matiz político, partidário, ideológico, status social, econômico, relações, enfim. A polícia é uma polícia de Estado e que não se intimida e que não sofre pressões para que faça ou deixa de fazer. E esse é um mote e isso é muito caro, não só para mim. Eu tenho 23 anos na Polícia Federal, tenho 35 anos já de atividade de serviço. Então, isso é muito caro, não só para mim, mas como para todos os nossos dirigentes da polícia, para todos os nossos superintendentes, que estão inclusive agora aqui em Brasília, os 27, numa reunião anual que fazemos presencial, para fazermos essa avaliação e traçarmos as perspectivas para o próximo ano. Então, essa é a Polícia Federal atual, que atua com imparcialidade, com ética, com eficiência, com inovação, sem perseguir, sem proteger e cumprindo o que diz a Constituição e a lei. Encerrando agora, presidente Contarato, vamos falar um pouquinho da Operação Contenção, realizada no estado do Rio de Janeiro. Ficou em aberto, por conta da declaração que o senhor deu na coletiva ao lado do ministro Lewandowski, do limite da atuação da Polícia Federal no tocante a esta operação. A Polícia Federal foi ou não foi convidada a participar, convocada a participar? Se foi convidada, por que decidiu não participar? Quais são as razões técnicas para isso? Para que a gente possa entender esse ponto específico. Bom, senador Alessandro, na verdade, esse fato eu inclusive expliquei na comissão anterior que estive lá na Câmara, o próprio governador já explicou, o ministro já falou sobre isso também, e que não há absolutamente nada de anormal naquilo que aconteceu, e eu mais uma vez vou falar aqui. Eu citei, nós temos 49 mil inquéritos, ou seja, 49 mil investigações em curso, e boa parte delas com operações e com interação entre as forças de segurança locais, o que é comum no nosso dia a dia. Isso todo santo dia, todas as nossas unidades recebem contato, interação. Os senhores são policiais, sabem bem como que isso funciona. E nesse caso do Rio não foi diferente. A área operacional, a área de inteligência, fez contato com a nossa equipe, sem entrar em tantos detalhes, de que haveria uma operação nos pontos A, B e C, e perguntando, enfim, se havia ali convergência de objetos, o que a nossa equipe analisou, olha, nesse ponto aqui não há uma convergência, e, portanto, nós não vamos atuar
porque, em regra, atuamos nos nossos inquéritos policiais, cumprindo os nossos mandados. E, eventualmente, em ações conjuntas, como o caso das FICOS, essas sim já nascem em conjunto, ou até conjuntamente com outra equipe. Então, essa é de maneira muito simples e objetiva o que aconteceu. O colega lá do Rio, na verdade, me reportou só, chefe, vimos aqui, vai ter uma operação, mas não converge com os nossos objetivos aqui. Então a informação chegou até Vossa Excelência na direção da Polícia Federal e a tomada de decisão foi na seara estadual? Foi no ambiente operacional lá do local. Ok. Eu estou satisfeito, presidente. Pois não. Podia agregar uma pequena pergunta. Se a PEC tivesse sido aprovada, qual seria o desenho? Seria diferente o desenho de uma operação como essa no Rio de Janeiro? Senadora, a PEC ela vai permitir fundamentalmente um trabalho de coordenação ampliado do governo federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e, consequentemente, da Polícia Federal. Além do que eu acho essencial, trazer o que é o core, que é a alma para fazer segurança pública, que é orçamento, é dinheiro, é recurso. E segurança pública custa caro, sim. Agora, mais caro custa a violência, custa os resultados nefastos que isso traz. Então, o que eu poderia dizer, senador, não sei se nesse caso específico, mas provavelmente com uma articulação maior, mais coordenada, nós pudéssemos fazer diferente, agregar as expertises e termos resultados diferentes. Além do Brasil, diretor, o PCC e o Comando Vermelho têm atuação em quantos países? Pergunta muito oportuna, e eu prefiro nem mencionar nenhuma sigla de nenhuma facção, mas dizer que é um dado que, por exemplo, cito Portugal, porque eu estive recentemente lá, onde, enfim, em algum momento alguém foi para lá e disse que determinada facção tinha mais de 40 mil pessoas lá, não sei o quê, e aquilo era um terror. E quando eu sentei com meus colegas diretores gerais da Polícia Judiciária e da Polícia de Segurança Pública, da PSP, o que se viu é um cenário totalmente diferente, tem um pouco mais de 40 e poucos facções. Mas ela tem atuação em outros países. Então, esse é o ponto. A atuação em outros países depende do conceito. O fato de ter alguém que se auto-intitula integrante de uma organização criminosa e cometer, por exemplo, um furto ou um roubo em determinado país, na minha avaliação, não quer dizer que aquela facção esteja atuando de maneira orgânica no país. Mas então vou ser mais objetivo. Quantos inquéritos a Polícia Federal tem para apurar a atuação de milícia, especificamente, e PCC ou Comando Vermelho, aqui no Brasil? Porque, por força do artigo 144, parágrafo 1º da Constituição Federal, compete à Polícia Federal apurar toda infração que tenha um caráter interestadual e internacional. Então, eu fiz a pergunta com relação ao Comando Vermelho especificamente e ao PCC, que tem sim, pelo menos pelo que eu tenho observado, e eu posso estar equivocado, mas a atuação em outros países. E é de fundamental importância que essa nomenclatura, porque é uma nomenclatura que já faz parte do cotidiano da população brasileira, principalmente para a população que está lá subjugada. Então, o meu questionamento é, a Polícia Federal ela não tem um número objetivo só para tratar de milícias, só para tratar de PCC, só para tratar de Comando Vermelho e, em caso positivo, além do caráter interestadual, o caráter internacional, isso não é objeto de constatação, porque o senhor mesmo disse que nós temos acordo de cooperação mútua com diversos países, né? Então, nós temos esses acordos, então é razoável que haja essa interlocução de um caráter de inteligência para fazer esse mapeamento. Então, eu só queria saber, efetivamente, quantos inquéritos a Polícia Federal tem para apurar atuação de milícias, quantos atuação de PCC, quantos atuação do Comando Vermelho e quantos países podem estar vinculados no caráter de conexão, seja com o PCC, seja com o Comando Vermelho ou qualquer facção criminosa. Aqui. Senador, nós temos, eu não sei o número exato aqui,
até pela dificuldade de conceituação, de dizer, olha, isso aqui está investigando uma facção tal. Porque a facção, ela pode cometer várias modalidades de crime, sejam crimes ambientais, tráfico de drogas, tráfico de armas, em determinada região, e isso pode estar, e certamente está, divididos as nossas várias investigações, como eu disse, são 49 mil investigações que estão em andamento. Em relação aos crimes interestaduais, o senhor tem razão, é atribuição da Polícia Federal e a própria Constituição remete aos termos da lei, que aí tem mais alguns requisitos para que a gente atue, né, em todos os casos interestaduais. Então nós atuamos em alguns casos interestaduais e nos casos internacionais, com certeza. Mas isso não remete automaticamente à Polícia Federal, todas as investigações, porque eventualmente uma facção tenha uma conexão no exterior. Nós temos dentro da nossa instituição e criamos recentemente a divisão de análise de dados de facções criminosas e também o setor de repressões a facções criminosas, que se detém não só a análise desse fenômeno, mas também se detém a canalizar os dados coletados para as nossas unidades de investigação trabalhar. Eu poderia citar um caso concreto, né, que aqui já foi citado pelo senador Alessandro Vieira, do caso do deputado estadual do Rio de Janeiro que foi preso. Poderia citar, senador, a prisão de um importante integrante de uma facção criminosa de São Paulo que foi preso na Bolívia agora há uns 2 meses e trazido aqui para o Brasil. Poderia citar a cooperação com o Paraguai, onde nós fizemos a identificação e prisão, e alguns estavam no sistema carcerário paraguaio, e trouxemos para o Brasil 25 faccionados brasileiros, e a cooperação que temos, e tratei isso agora na reunião com os chefes de polícia do Mercosul, para o mapeamento do sistema prisional dos países do Mercosul. Nós vamos enviar policiais para lá e vamos receber dados do sistema prisional para eventualmente identificar faccionados brasileiros nos outros países. Então, separando essas coisas, nós temos feito essa atuação. Obrigado. Eu só queria, chegou ao meu conhecimento enquanto presidente, uma informação que eu tenho que confirmar posteriormente, que dentro do sistema prisional existe, principalmente no Rio de Janeiro e talvez São Paulo também, um carimbo para triagem de presos. O preso entra e já é carimbado pelo próprio Estado como integrante de um comando. Você é do Comando Vermelho, você é do PCC. E eu acho que seria razoável, tendo em vista a atribuição constitucional da Polícia Federal por força, volto a falar, do artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição Federal, ela fazia uma força-tarefa exclusiva para apurar milícia, facção, PCC, Comando Vermelho. E aí sim, havendo os desdobramentos. Porque senão a gente fica assim, naquele discurso de que, não, tem que analisar cada caso concreto, se tem aquilo ali, é do Comando Vermelho ou não é Comando Vermelho. Ora, eu espero que essa comissão chegue efetivamente nessas triagens dos presos. Porque é o próprio Estado reconhecendo oficialmente a sua ineficiência e carimbando naquele preso que ele faz parte de uma facção criminosa, de uma milícia do Comando Vermelho ou do PCC. E eu acho que a Polícia Federal, como instituição que tem, com a credibilidade que tem, com a seriedade que tem e com a competência constitucional que lhe é peculiar, ela deve sim fazer, fica aqui com a minha humilde sugestão de uma força-tarefa só para isso. E também eu não poderia deixar de perguntar quantos inquéritos envolvendo facção criminosa, Comando Vermelho, milícia, tem o envolvimento de políticos sendo apurado na Polícia Federal. A pergunta é simples. Existem inquéritos em tramitação na Polícia Federal ou que já foram concluídos, remetidos ao Poder Judiciário, ao Ministério Público Federal, para apurar com envolvimento de políticos, seja na esfera municipal, estadual, federal, envolvidos em milícias, facções criminosas, Comando Vermelho ou PCC? Presidente, o senhor traz um ponto, eu diria, central, e que também fica aqui a minha vontade aqui de colaborar, de ajudar e da instituição também contribuir, que é em relação ao sistema prisional. Né? O crime organizado, as duas principais facções que o senhor menciona, nasceram, se criaram, se fortaleceram dentro do sistema prisional de 2 dos maiores estados brasileiros.
Hoje eu ouvi a notícia agora pela manhã de que o Rio de Janeiro está pedindo mais prazo para o Supremo porque não vai conseguir cumprir a decisão de ter um mínimo de vagas disponíveis. Tem um déficit de 17 mil vagas no sistema prisional carioca, ou seja, aquele já outrora falado estado inconstitucionais de coisas, me parece que permanece. E o Estado precisa, e aqui falo o Estado como um todo, mas aqui no Estado de Unidade da Federação, precisa encontrar caminhos, precisa encontrar solução. Né? Nós não podemos assumir, Polícia Federal, todas as atribuições de todas as outras entidades. E isso tem sido feito também uma parceria muito grande com a Senapem, que é uma unidade do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Políticas Penais, e que atua em cooperação com os estados. Tem uma já tradicional Operação Multi, que estarrecedoramente, cada vez que entra num presídio, sai de lá com centenas, milhares de aparelhos celulares dentro dos presídios. Então, isso eu acho, presidente, que precisa ser uma pauta central. Em relação ao número de inquéritos, dentro do possível, eu vou tentar trazer para o senhor a informação. Dentro desses 49 mil inquéritos, certamente alguns envolvem atores políticos e crime organizado. Aqueles que não houver sigilo, eu posso trazer aqui ao senhor. Eu acho de fundamental importância que haja informação de quantos inquéritos em tramitação envolvendo políticos, seja na esfera municipal, estadual, federal, que envolva organização criminosa. Seja com tráfico, seja com lavagem de dinheiro, seja com criptomoedas, para que a gente possa ter também, e eu espero, assim como eu tenho plena convicção, o senador Mourão e o senador Alessandro, que essa CPI saia do andar de baixo e vai para o andar de cima. Então, passou da hora da CPI trazer aqui políticos envolvidos. Políticos ou pessoas que ocupam poder que estão nessa famigerado braço institucional e, às vezes, oficial. E só para concluir, por favor, aqui eu não estou contaminado com campo ideológico nenhum. Eu estou falando agora como delegado de polícia. Eu acho que quem tem que andar armado é a polícia. A polícia tem que andar armado. Recentemente, nós aprovamos aqui no Senado um projeto de lei que autorizava o porte de arma quase que automático para todos os advogados no Brasil. Era quase 1,5 milhão de advogados. E aí nós conseguimos colocar uma trava, porque ele tinha que fazer curso, etc, etc. Eu queria que o senhor também esclarecesse aqui se houve uma proliferação de autorização de armas para os CACs. Em qual período? E se o senhor tem o percentual de como era antes e como passou? Vou buscar o dado aqui, senadora, nós temos esse dado, e eu concordo com o senhor. Houve, de fato, uma proliferação de armas, houve uma quantidade que cada CAC poderia ter até 80 armas, enfim, uma coisa que, de fato, me parece que fugiu do controle do que seja razoável. Eu conversei muito e reuni, e comentei isso, inclusive, com o senador Mourão, os CACs, e muitos chegaram, e eles mesmos disseram: olha, doutor Andrei, nós que somos CACs há 20, 30 anos, nós gostamos disso aqui, é a nossa vida, meu avô fazia isso, meu pai fazia isso, eu continuo fazendo isso, e eu tenho, 5 armas, 6, 8, porque tem calibres, enfim, tipos diferentes, e eu gosto disso e tal. Agora, de fato, houve esse derramamento, é mais de 1,5 milhão, senador, de armas nas mãos dos CACs, e que muitas vezes, quando nós vamos já fizemos isso, operações, a pessoa tem 30 armas registradas no seu nome, quando se chega na residência dele para fazer busca e apreensão, por qualquer motivo, encontra uma. Isso é um caso concreto. Onde estão as outras 29 armas? Então, só para eu ser mais claro, o senhor acha que o modelo de comercialização ou de fornecimento de arma, de fiscalização de porte de arma atual, que existe hoje, ele necessita de aprimoramento?
E qual seria o aprimoramento ideal para que o Estado tivesse esse controle e pudesse até fazer rastreabilidade? Você tem hoje forma de rastrear munição. Não é razoável que nós não temos lá, temos a resposta de que as munições não têm mais o grau de rastreabilidade, porque da forma como elas são fabricadas. Então, o modelo que tem hoje para concessão de porte, fiscalização, ele é adequado ou o senhor acha que merece um aprimoramento? E se caso seja necessário aprimoramento, qual seria o melhor aprimoramento para que o Estado tivesse esse poder? Porque já que o Estado avocou para si a persecutio crimes, estabelecendo no artigo 144 quais são as funções das polícias, nós teríamos que ter a condição de que houve um homicídio por disparo de arma de fogo, como chegar à autoria através daquela concessão. Só essa informação, por gentileza. Senador, essa migração, o senhor pode imaginar o quanto trabalhosa foi, né, de sistemas, ou seja, de passar tarefa para a Polícia Federal. E aqui tem uma peculiaridade que eu faço também um apelo. A tarefa veio para a Polícia Federal, presidente Contarato, mas o recurso continua indo para o Exército, porque é uma lei que destina uma taxa para o Exército e a gente precisa que o recurso também vá para a Polícia Federal. Então, hoje eu diria que nós precisamos, o conceito me parece que é mais restritivo, e isso é uma avaliação que faço, é positivo, de que nós não tenhamos mais essa quantidade desenfreada de armas, restrições de calibres, restrição a porte de arma, concordo com o senhor, quem tem que andar armado é policial, é quem precisa da arma para o exercício da sua função, e que hoje temos um sistema que precisa aprimoramento. Então, eu respondendo aqui objetivamente, eu acho que investimentos na melhoria de sistemas e na estrutura de fiscalização, porque são milhares de clubes de tiro, são quase 1 milhão de CACs, mais de 1,5 milhão de armas, e que demanda um esforço muito grande da parte da Polícia Federal. Nós já tivemos a compra de equipamentos, de computadores, uma melhora do sistema que precisa ainda ser aprimorado, e contratação também de digitadores, enfim, terceirizados que fazem um trabalho braçal ali de alimentação de dados. Então, acho que com essas melhorias e a política pública, o que eu sempre digo, senador, dou a minha opinião aqui, mas a política pública é o Estado que decide, é o Parlamento que decide, e que nós somos cumpridores dela, mas deixo aqui a minha concordância com a sua visão. Agradeço ao senhor Andrei Rodrigues pelo comparecimento, pelas informações prestadas, ao relator, ao vice-presidente, aos colegas parlamentares pelas contribuições qualificadas. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente reunião. Acabamos de apresentar Cajuru liberado e sem censura. Oferecimento. Oi, papai. Oi, vovô. Hoje eu tenho um recadinho. Eu ainda sou muito novo. Tenho muito a aprender. A me inspirar em vocês. Quero correr, brincar de bola e quero que tenham muito orgulho do meu futuro. Vocês sabiam que o meu sonho é ser policial? Mas eu quero fazer um pedido. Que vocês me vejam conquistando tudo isso. Por isso, papai, vovô, eu quero fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que vocês foram ao médico? Vocês cuidam tão bem da nossa família. O que falta para cuidar assim da saúde de vocês? Para estar no futuro de quem você ama, depende do seu cuidado de agora. Procure uma unidade de saúde. Novembro Azul, mês do cuidado do homem. Secretaria de Saúde e Prefeitura de Rio Verde. O trabalho continua.